Oi gente, meu nome é Gustavo, eu sou um estudante de engenharia elétrica e hoje vim aqui com vocês para poder resolver um exercício de análise nodal. A primeira coisa no exercício de análise nodal é a gente saber quantos nós que a gente vai ter que equacionar. No caso desse circuito aqui, a gente tem 3 nós no circuito. Como vocês podem ver aqui em cima a gente tem um, outro, e embaixo a gente tem um outro nó, né? Toda essa parte aqui de baixo é um nó igual. Só que qual que é a questão? A gente vai ter que aterrar um dos nós para poder usar ele como referencial zero, né, na diferença de potencial, para poder equacionar todo o restante do circuito, né? Então, qual nó que a gente equaciona? Como aqui nesse canto e aqui nesse outro canto a gente tem uma fonte de tensão saindo da parte de baixo indo para a parte de cima, é interessante que a gente coloque o nó de baixo como o referencial zero. Por quê? Porque aí na hora de equacionar, a gente não vai ter problema com o sinal negativo, né? O sinal negativo ele não vai atrapalhar a gente e tudo mais. Então é legal a gente sempre aterrar o nó de onde estão saindo as fontes de tensões. Mas aterrando outros lugares também não vai dar errado. No máximo a gente vai ter um sinal ali negativo que tem que ser invertido depois. Porque tudo isso é uma questão de referencial, né? Então não muda a física da coisa. Mas, então para esse exercício aqui, a gente tem esse primeiro nó, que eu vou chamar de nó 1. E aqui a gente tem esse segundo nó, que eu vou chamar de nó 2. A questão é, a gente quer achar essa tensão V aqui sobre o resistor de 2 ohms. Só que, o que a gente pode notar aqui? Para poder equacionar um nó, a gente precisa dos valores das correntes de cada um dos seus ramos, né? Dos ramos que estão saindo, das correntes que estão saindo ou entrando em um nó. Aqui no nó 2, a gente tem todos os valores que a gente precisa sem necessitar do nó 1. Por quê? Porque a gente tem essa fonte aqui de corrente, né? Então a corrente que está entrando obrigatoriamente vai ser 1 ampere aqui no nó 2. A gente sabe que V é igual a R vezes I. Então todas as correntes elas vão ser o valor de uma tensão sobre uma resistência. Ok. Então, na equação do nó 2, a gente vai ter esse 1 ampere entrando e as outras correntes a gente sempre vai arbitrar elas saindo. Porque no final das contas, se a gente errou nessa arbitragem, né, a gente vai ganhar um sinal negativo. Só que é meio perigoso sair arbitrando para qualquer lado, porque às vezes num circuito muito grande, isso pode ficar meio confuso e você errar um sentido que vai fazer você errar sua conta. Então agora a gente vai continuar fazendo a equação. A gente vai ter aqui que essa tensão V, eu vou chamar ela de V direto, né, porque a gente sabe que essa tensão V aqui é o que a gente está procurando. Ela já é a tensão V2, né, vamos dizer assim. Essa tensão V menos 2 volts nesse ramo aqui, ó, sobre 4 ohms, menos porque a gente está saindo aqui do potencial mais alto, que é o V, indo para o potencial mais baixo, que é o zero. Então, V menos 2 volts sobre 4 ohms, mais essa tensão V aqui também, que é o V que a gente tem, sobre 2. Isso tudo vai ser igual, né, a 1 ampere que entra, porque aqui a gente está arbitrando saindo, enquanto aqui está entrando. Então a gente tem que resolver essa continha aqui para poder ter, né, o nosso resultado final. Coloco tudo sobre 4, então vai ser 4, aqui V menos 2 mais 2V. Então a gente vai ter 3V, que vai ser igual a 6. Então V é igual a 2 volts. Esse aqui é o nosso resultado final. Então é isso, espero que tenha ajudado alguém aí. Eu acho que esse exercício é muito simples, mas tem algumas coisas interessantes que a gente pode falar sobre arbitrar sempre o mesmo sentido de saída, quando a gente não conhece o sentido da corrente. E também quando a gente vai fazer análise nodal, né, a primeira coisa é sempre pensar em qual que vai ser o nosso nó de referência, né, o nosso nó terra, o nosso zero. Porque a partir daí a gente consegue descobrir toda a diferença de potencial a partir de um referencial, porque nada importa a gente querer calcular sem ter um referencial, né? Então é mais ou menos isso. Sim, se a gente precisasse, por exemplo, se a gente não tivesse essa corrente aqui, a gente calcularia aqui V1, né? Porque a equação aqui no meio ficaria V2 menos V1 sobre 6 ohms, como se não tivesse essa fonte de corrente, né? E a partir daí a gente teria duas equações, teria um sisteminha 2x2, mas também muito tranquilo. É isso. Obrigado quem assistiu até aqui. Qualquer coisa, só falar nos comentários. Se puder deixar seu like, se inscrever no canal, eu agradeço. Valeu!